Oi, Isabela, Murilo, boa noite. Vamos fazer o Murilo entrar. Vamos lá. Boa noite a todos. Murilo está entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Oi, amiga. Bem-vinda. Murilo não está conseguindo entrar. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos ver se o Murilo consegue. Vamos ver aqui. Espera aí, Murilo. Mandei o convite, Murilo. Tá travando? Será que é minha internet, gente? Peraí, Murilo, aqui tá dizendo que tá guardando. Deixa eu tentar de novo. Murilo, vamos lá, enviar a solicitação. Mandei de novo, Murilo. Mandei a solicitação, Murilo. A gente está com a Isabela, com a Mônica. Poxa, será que o Instagram vai sacanear a gente? Mandei de novo. Opa, agora acho que Agora foi. Ah, até que enfim, já estava nervosa aqui. Que Já isso? estava se tremendo aí? Agora sim. Tava travando Bem-vindo, aqui. Murilo. Obrigado. Boa noite, né? Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. A Isabela falou que estava travando. Isabela, fala pra gente se tá legal agora. Pede pro Se eu... pessoal para ver se o som tá bom, a imagem, se Isso, estão vendo a gente. Você tá me vendo? eu Pega um. tô vendo. Aham. Eu tô vendo só metade do seu rosto, mas não sei se Só metade? é um pouquinho mais para trás. Eu tô vendo tudo. É. Isabela e Mônica, fala pra gente aí se a nossa imagem tá legal. Mim do Murilo, Isabela. Mônica, minha amiga, conta aí pra gente. A imagem tá boa, o som tá bom? Ela Mônica para disse que Mônica tá tá tudo bem. boa. Ótimo. Agora A tá legal. Isabela falou que tá legal também. Acho que estabilizou agora, né? Então, e o som tá bom? Tá me ouvindo bem, Murilo? Eu tô ouvindo perfeitamente. Então tá ótimo. Perfeito. Vamos Ok. começar, a gente vai começando aos pouquinhos para dar tempo do pessoal entrar. Hoje a gente vai falar sobre ansiedade em tempos de pandemia, né? Nesse momento tão difícil que todos estão vivendo, para quem tem ansiedade está um pouco mais difícil, né? E eu digo por mim, porque eu
Eu que já estava bem, né? Como a gente fez, comentamos aqui há pouco tempo em outra live que a gente fez, né? Eu conseguia encontrar o controle emocional e estava vivendo muito bem, mas com essa pandemia eu confesso que eu tive aí os sintomas voltando, né, me causando aí um desconforto. Claro que para mim é um pouco mais fácil porque eu hoje consigo lidar bem com esses sintomas, eu já não saio mais correndo para o hospital, eu sei o que fazer, mas é difícil começar a sentir tudo isso de novo, né? Coisas que eu já não sentia mais com frequência. Hoje eu já sinto que é aqueles sintomas clássicos, palpitação, chego a sentir dores musculares, vertigem. Tudo isso voltou aí a minha rotina, né? Por conta da pandemia, por conta desse estresse todo que a gente está vivendo, do medo de pegar a doença, o medo de ver os seus amigos, seus entes queridos partindo, né? Então, isso tudo causa um problema sério para a gente que sofre de ansiedade, né? Então, é muito complicado. Então, eu chamei o meu amigo Murilo aqui, né, para a gente saber o que está acontecendo aí com as pessoas por conta da pandemia, né? Vou pegar minha cola aqui e Vai ficar do lado, né? eu queria saber do meu amigo Murilo se se você tem notado isso, Murilo, se você tem notado essa ansiedade nas pessoas por conta da pandemia. Ok. Vou me apresentar para o pessoal, né? Primeiramente, prazer, gente. Boa noite. Meu nome é Murilo Vital, tá? Sou psicólogo, tá bom? E a gente hoje vai bater um papo aqui de novo, né, Fabiana? Como a gente já tinha batido um papo antes, né? E se você não viu esse bate-papo muito bom, muito gostoso, né? E a gente teve sobre a superação da Fabiana com a síndrome do pânico, eu aconselho você a ver lá no meu canal ou no dela também, né? Ver no Face, no Instagram. No Instagram acho que não tem, mas no YouTube também, se quiser ver, tem a nossa Depois live a gente completa deixa o daí. link, né? Sim, eu não sei se eu vou saber deixar, mas se o pessoal procurar como psicólogo Murilo, vocês encontram em qualquer lugar, tá? Tanto Isso faz aí. YouTube, Facebook, tá? Então vamos lá, né? Uma coisa importante que a Fabiana ela pontuou aí antes de, de eu começar a falar por que a pandemia afetou o pessoal, né? Como que tá afetando? Ela citou um negócio bem interessante, né? Tipo assim, é, que ela agora ficou bem mais fácil de lidar com a pandemia não, com a ansiedade, porque antes ela já tinha esse controle, né? Eu acho assim, ó, eu faço uma analogia que nem a gente andar de bicicleta, né? A gente aprende uma vez, a gente não esquece mais. E depois a gente pode ficar um tempão sem precisar andar de bicicleta ou né, não precisar dela. E se a gente pegar de novo, a gente dá uma bambeada, né? A gente dá aquela trocada de marcha errada, tudo. Pode até dar uma caída, mas a gente sabe como tomar o controle dela de novo, né? Eu acho que isso daí é a mesma coisa com a gente. Quando a gente já aprendeu alguma vez já a tomar o nosso controle, tem um autoconhecimento, saber o que está se passando com a gente, eu acho que fica muito mais fácil retornar quando a pessoa entra numa crise dessa de novo, parecida, e daí ela sabe meio o que fazer, como reagir ao organismo dela, essas coisas assim, Exatamente. né? Mas eu vou Exatamente. responder agora, que nem você falou, né? Como que a pandemia pode estar afetando as pessoas, né, em si, né? Ó, o primeiro ponto, assim, que eu acho, na minha opinião, que a gente não está preparado para por isolamento social, né? Querendo ou não, a gente somos seres sociais e estamos aqui só por causa que a gente se ajudou, né? Isso aí desde lá da época das cavernas, tudo.
e a gente se socializou, né? E a gente, quando tem o outro, a gente começa a se enxergar também. Isso daí é muito importante, para a gente até não adoecer, né? Vamos supor até aquele filme lá, quem nunca viu, né, o filme O Náufrago lá, que o protagonista lá pega uma bola, começa a falar com ele, o Wilson, né, o conhecido Wilson, ele começa a falar com essa bola por causa que, para ele não adoecer psicologicamente, ele começa a se expor para ela, né, ele começa a falar do que ele está pensando para ela, e a gente, de tanto sentimento que ele coloca nessa bola aí, que ele tá jogando todas as angústias dele para fora e falando com ela, a gente vê como uma pessoa mesmo. A gente começa, eu pelo menos tive essa sensação, de enxergar aquela bola como uma pessoa, né? E então, o que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer que como que é difícil a gente se isolar socialmente. Como que isso daí prejudica a nossa saúde mental, né? Isso daí é um primeiro ponto e que eu queria dizer. O outro também é que o estresse da gente pode ter aumentado muito, né? Por causa que a gente fica naquela rotina, a gente não sai, a gente não tá impedido de buscar coisas novas, né? De ver coisas novas, ter experiências novas. E tá sempre assim, de frente com as mesmas pessoas, ainda mais quem tinha problemas conjugais ou com os filhos ou alguma coisa assim. Agora fica mais evidente, porque a pessoa está frente a frente com o problema, né? Então isso daí pode trazer muito estresse para a pessoa e as pessoas ficarem cada vez mais ansiosas, digamos assim. É verdade, é verdade. Tenho ouvido muitos relatos de pessoas que estão tendo muitos problemas familiares por conta de estar todo mundo junto na mesma casa, né? Passando muitas horas juntos. E as pessoas não estão acostumadas com isso, porque saem para trabalhar, para estudar, e de repente todo mundo foi obrigado a ficar em casa. E isso trouxe grandes problemas, né, para as pessoas. E você já atendeu ou está atendendo algum caso clínico de transtorno de ansiedade devido à pandemia? Olha, exclusivamente devido à pandemia, não, né? Mas possivelmente pode ser que isso daí tenha desencadeado, né? Isso daí é quase certeza, alguns problemas em alguns pacientes e também algumas pessoas que elas estão agora, né, nesse isolamento tudo, e elas podem estar desenvolvendo isso daí, né? Eu, na clínica, não presenciei ainda nenhum, né, fato, e foi a pandemia que causou tudo isso. Mas as pessoas por aí podem ter causado muitas coisas, assim, muitos danos à saúde psicológica delas. Muita gente nem sabe, né, que está tendo crise de ansiedade. Muita gente não conhece os sintomas, não sabe que aquilo que elas estão sentindo faz parte da crise de ansiedade, né? Muita gente não liga uma coisa a outra, né? Muita gente começa, como eu mesmo, quando comecei lá atrás com os sintomas, não sabia o que era. Aí você começa a procurar médico. Só que a gente está numa época que as pessoas estão evitando sair de casa, evitando ir a médico. Então, muita gente está sofrendo com esses problemas em casa, sem ajuda, né? Muitas das vezes sem nem saber direito o que está acontecendo, né? Então, Sim, é é uma verdade. situação complicada, uma situação bem difícil, né? Porque eu não consigo imaginar que as pessoas estão há tanto tempo passando por essa situação, há tanto tempo isoladas dentro de casa, sem poder levar sua vida normal, sem poder sair a hora que quiser, saindo apenas para atividades essenciais, e está encarando isso bem. É muito difícil, né? É muito difícil passar por essa situação bem, né? Eu mesmo
vivido desde março, desde quando estourou essa pandemia, altos e baixos, né? Tem época que eu tô melhor, tô bem, levo numa boa, e tem época que parece que eu vou explodir de tanta ansiedade, de tanta vontade de sair, de voltar à vida normal. Então, é muito complicado, né? Muito complicado. Sim, a gente anseia por isso, né? Por sair, por curtição mesmo, para ver outras pessoas, né? Isso daí acaba estressando mesmo a gente. E não que eu me lembre, a gente nunca teve um período assim de tão tempo de reclusão social, né? Teve um tempo que Não. teve a H1N1, mas não foi tanto tempo assim, né? Foi coisa de meses, eu acho, não lembro, porque E não faz foi muito tão tempo. forte, né? Não foi Sim, tão. Não chegou a parar tudo, né? Não foi uma coisa tão forte. A gente tinha medo, sabia que tinha que se prevenir e tudo, mas não era uma coisa tão. Não foi tão forte como agora, né? sim. Agora isso daí, pelo jeito chegou, né? É um vírus bem mais forte. A evidência de morte também pode deixar as pessoas muito ansiosas, né? E a pessoa, ela Exatamente. pode, quem tem esse pensamento pessimista, tudo, né? Pode achar a qualquer momento que ela vai morrer. Ainda mais quem tem síndrome do pânico, né? A pessoa pode ficar achando cada vez mais que a pessoa vai contrair algum sintoma. Não, você começa a sentir os sintomas, né? Sim, você começa a Você, ler assim e a você sentir. começa a sentir, né? Você começa a sentir falta de ar, entendeu? Eu particularmente, eu tenho uma tosse alérgica que me acompanha desde criança. De vez em Uhum. quando eu fico atacada dessa tosse alérgica. Só que agora, durante esse período da pandemia, toda vez que essa tosse ataca, eu, né, já fico preocupada, né? Eu já fico, sabe, com aquele medo. Será que é a Covid que está chegando, né? E aí você já fica pensando nos outros sintomas. E para as pessoas que nem eu, você começa realmente a sentir os outros sintomas. Então a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Para não ir parar no hospital sem necessidade. Então é difícil, é muito complicado essa situação. Para quem sofre de ansiedade ou síndrome do pânico, a gente está vivendo um período muito complicado. Muito complicado. Tem que ter muito controle emocional para poder passar por isso sem maiores problemas, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem que fazer de tudo para não ir para o hospital, né? E a vontade muitas vezes é ir, né? Diante de qualquer sintoma, é ir correndo para o hospital. Então, é uma faca de dois gumes aí que a gente está vivendo. E eu acho que o pior de tudo é não ter prazo para acabar. Isso também é muito difícil para quem é ansioso, né? Para quem é ansioso, não ver uma perspectiva, não ter prazo, você não saber o que vai acontecer amanhã, para a pessoa ansiosa é extremamente difícil, né? Extremamente complicado. Há pouco tempo atrás, eu precisei conversar comigo mesmo e decidir viver um dia de cada vez. Mas é difícil, né? É difícil. E me diz uma coisa, Murilo, o que você acha que a pandemia influenciou nas questões das doenças emocionais, né? Não só na ansiedade. Você acha que tem influência nas outras doenças também? Sim, ela pode ter influenciado dentre várias outras, né? Ela pode ter influenciado a depressão, que as pessoas que não tinham depressão ou não tinham muito controle sobre ela podem estar desenvolvendo, né? Por esse isolamento, por não saber lidar com ela mesma. As pessoas também que não tinham o transtorno de ansiedade podem também desenvolver ansiedade, né? Porque, assim, todos nós temos ansiedade, mas o acúmulo dela e a frequência com que a gente sente ela, ela é que faz transformar no transtorno de ansiedade. E mesmo quem não tinha, pode estar
tá ocorrendo isso daí e desenvolver o transtorno, né? O tédio também está muito evidente nas pessoas, né? E o tédio digamos, é um pulo do gato também para a pessoa ir para episódios depressivos. E O TED, desculpa. Pode falar, o tédio. Não, o TED tem uma outra questão que eu tenho observado, que algumas pessoas até já comentaram comigo, que acabou causando um problema, é o excesso de atividade que você, de repente, vê nas redes sociais as outras pessoas desempenhando. Começou a ter uma onda nas redes sociais das pessoas aprendendo coisas novas, aproveitando a quarentena para aprender coisas, aprender idiomas, enfim, uma série de coisas. E aí começou uma autocobrança das pessoas com elas mesmas de se cobrar por que elas não estavam também naquele pique todo. Né? Você começa a ver os seus amigos, as pessoas na rede social o tempo todo postando que está aprendendo a cozinhar, aprendendo línguas, aprendendo não sei o quê, uma opção de coisa, fazendo atividade física e tal, e de repente aquela pessoa não está nessa vibe, não está acompanhando isso, não está afim, né? Ela está mais introspectiva e tudo, e a pessoa acaba tendo uma cobrança dela mesma e não está naquele ritmo. E isso também eu comecei a perceber que estava fazendo mal às pessoas. Você percebeu isso também? Sim, aquela ideia que a gente tem que ser mil e uma coisas, né? Que nem Bombril, mil e uma utilidades, que a pessoa desenvolve tudo, que ela tem que dar conta, que ela tem que fazer, e ela acaba se sentindo muito mal e estressando por causa que ela não faz, né? Mas não porque Exatamente. ela não quer, porque ela realmente não é o ritmo dela, não consegue, né? É por isso, É, mas eu vi realmente muito desses casos. Assim, não presencialmente, mas dá para se notar pelas redes sociais. E é por isso que a gente tem que prestar atenção no nosso autoconhecimento, né? Por isso que a gente tem que se conhecer mesmo, para saber as nossas limitações, até onde a gente pode chegar, nosso ponto de estresse máximo, né? Para não ocorrer o burnout, que é aquele estresse que incapacita a pessoa, né? Que aquele estresse que estagna ela de uma maneira muito intensa. Então, esse negócio assim, o ser humano é limitado, né? Não adianta falar que não é. Ele é limitado. Mas nem por isso ele pode deixar de produzir. Mas cada um tem que respeitar o seu ritmo. E outra coisa também que as redes sociais trazem muito pra gente, né? Que a pessoa mostra só a parte boa da vida dela, né? Ah, eu tô fazendo, eu tô cozinhando, eu tô treinando, eu tô não sei o quê. Mas ninguém fica postando as partes ruins. Nossa, eu tô devendo tanto pro banco, eu tô com o nome sujo, eu tô com o nome do quê. E daí, isso daí passa a impressão que a vida dos outros é perfeita e fala, caramba, o que eu tô fazendo errado da minha vida? E não é bem assim as exatamente. coisas. É verdade, concordo com você. Ninguém vai para a rede social para chorar, para falar as coisas que estão ruins, né? As pessoas só mostram o lado bom. E é isso que a gente tem que ter em mente, que todo mundo tem o lado bom e o lado ruim. Ninguém vive um mar de rosas o tempo inteiro, né? Então, acho que é isso que a gente tem que ter em mente. E não querer dar conta de tudo e nem querer fazer as mesmas coisas que o outro faz. Cada um tem um ritmo, cada um tem um jeito de fazer as coisas, cada um tem o seu tempo, né? A gente não pode se cobrar tanto, porque isso acaba, no meu entendimento, gerando ansiedade também, né? Você querer acompanhar o ritmo dos seus amigos, acompanhar o ritmo das pessoas, do que elas estão fazendo, e você às vezes não tem pique, e aí você acaba ficando ansioso, né? Sim, isso daí, para quem é ansiedade, é tipo um veneno mesmo, né? Porque a pessoa pensa que ela não tá dando conta, que ela tá pisando no freio, né? Que tá sendo meio que
preguiçosa, alguma coisa do tipo, e não é nada disso. Ela está Exato. simplesmente só seguindo um ritmo dela. E esse mal, e isso daí tem que ser prestado muita atenção, porque a rede social pode passar essa impressão para a pessoa, né? Com certeza, com certeza. Outra coisa, Murilo, você acha que o consumo de drogas lícitas e ilícitas pode ter aumentado na pandemia? Sim, provavelmente que sim, né? Por quê? Porque era o seguinte, quando a gente podia sair, alguma coisa assim, a gente podia descontar essa tensão do dia a dia, em conversar com os amigos, em sair para algum lugar, né? E às vezes a pessoa até usava droga de maneira mais controlada. Agora que ela está numa coisa privada, né? Num espaço assim que ela não pode sair, se ela não souber lidar com ela mesma, com os sentimentos dela, se ela não se conhecer, se ela não for uma pessoa agradável para ela mesma, né? Se ela não conseguir essa sensação, ela pode estar aumentando o consumo disso daí, para estar evitando, como se fosse, tivesse amenizando esses sentimentos e tendo uma fuga deles. E daí a pessoa tende a usar mais porque ela está em contato sempre com ela. E se isso daí está fazendo mal para ela, ela tende a cada vez mais querer disfarçar isso também. E falando isso daí de drogas lícitas e ilícitas, né? Agora falando de drogas lícitas, como os calmantes, né? Por mais naturais que sejam, eu tive um episódio aí que um dia um amigo meu, ele foi buscar um calmante numa farmácia, né? E era o calmante natural, tudo. Aí ele foi lá, ele viu que estava em falta o calmante. Aí a moça falou assim que nem adiantava procurar em outras farmácias, porque a rede toda estava em falta, esse calmante. Então você imagina assim, uma coisa que a gente tinha, era um calmante natural mesmo, sabe? Uma coisa que a gente tinha a rodo, quando não tinha pandemia, do nada, quando acontece isso, os calmantes e até os naturais somem, as alternativas assim ficam para o remédio, né? Então as pessoas recorrem a uma solução mais rápida, assim, né? Nada de errado com isso, porque a gente usa o recurso que tem às mãos, né? Mas por isso aí a gente pode abrir o olho para ver como que é importante cuidar da saúde mental e emocional da gente. É um ótimo exemplo, né? Para você ver Uhum. que como que aumentou o consumo, né? Sim, aumentou assim demais, A drasticamente mesmo. ponto, a ponto de sumir das farmácias, então é um dado preocupante, né? Sim, E me diz uma coisa, você acha que a quarentena agravou então bastante o quadro de quem já tinha um transtorno de ansiedade, né? Isso é fato. a pessoa assim, querendo ou não agora, ou ela pode tentar assumir o controle, né? Correr atrás, ou se ela já não tinha tanto controle assim, ela tende a piorar. E também, que nem eu disse antes, a pessoa assim que ela não estava tão ligada na saúde mental dela, e já estava aflorando aqueles sintomas a mais de ansiedade, ela pode estar tendo agora, desenvolvendo o transtorno de ansiedade. Mesmo que não tinha na família, mesmo que o ambiente não proporcione isso, ela pode criar isso com ela, esse transtorno, né? Então é por isso que é bom o tempo todo a gente estar dando tanto atenção para a nossa saúde física, como também atenção para a nossa saúde mental. Com certeza, né? Atento o tempo todo aos sinais, né? Aos sintomas que aparecem de repente. A gente sabe como é que é, né? Sim, Eu, eu como todo mundo sabe, né? A gente falou aí na nossa outra live, eu tive problemas com a síndrome do pânico em 2014, mas eu fiz tratamento e fiquei bem. Encontrei aí o controle emocional, aprendi a lidar com as crises de ansiedade
e fiquei bem durante um bom tempo. Só que agora, por conta da pandemia, né, por conta desse isolamento, de você não poder sair, não poder encontrar ninguém, ficar longe dos pais, da família, né, longe de todo mundo e ainda com medo de pegar a doença e morrer, e medo também de perder pai, mãe, enfim, isso tudo acabou me atingindo e eu comecei aí a ter os sintomas de novo. Claro que hoje em dia eu sei lidar com os sintomas, eu sei o que fazer, eu não saio mais correndo para o hospital, eu sei como controlar uma crise, né, de taquicardia, com a respiração, enfim. Mas é muito, como eu falei no início, é muito difícil ver os sintomas voltarem. Então, de repente, né, e isso causa um desconforto, né? Você se vê naquela situação de novo. Você já está vivendo todo o estresse da pandemia e ainda tem que lidar com as crises de ansiedade, né? E isso é muito difícil. Então, para quem está aí vivendo aí essa ansiedade por conta da pandemia, essas coisas todas, você tem aí algumas dicas para dar para gente? Ah, eu tenho sim. Vou começar primeiro com uma técnica que eu vi esses dias. Nem fui eu que vi. Vi na internet. Ih, eu achei que você tinha travado. Então, essa técnica aí Não. eu vi, eu vi na internet esses dias. Chama técnica OneFollow, né? Eu nem sei se eu falei certo, OneFollow. Por quê? A técnica de deixar de seguir. A gente pode ser bombardeado hoje em dia, né? A gente está meio que online 24 horas por dia, né? E daí antes não era uma coisa que a gente estava tão acostumado assim. E hoje em dia a gente está propenso a ter um monte de informação ao mesmo tempo. E a gente não adianta, a gente não consegue digerir tudo. Eu vi uma pesquisa na internet também, eu não sei se é verdadeiro ou não, mas eles falam que para você consumir um dia de tudo que sai na internet, você demoraria 6 anos. Um dia só que sai. Então você vê a quantidade de informações que tem. Mas enfim, essa técnica, ela fala para você deixar de seguir mesmo. Vamos supor assim, agora no Instagram que a gente está. Você pega o Instagram seu, vê tudo aquelas postagens lá que você de páginas que você segue, de comunidades, né? Tem certeza que tudo aquilo lá é útil para você? Que você está vendo ali, que você está focando, né? Tem certeza que aquilo lá está fazendo sentido ainda? Então, o que eu falo para a pessoa daí? A pessoa, ela pode ir lá e fazer uma limpa no Instagram dela. Eu mesmo fiz esses dias e, nossa, parece que você dá uma lavada por dentro, assim, sabe? Por quê? Porque tem coisa que tá lá que só tá poluindo visualmente. E daí não tá agregando em nada a você. E você pode estar se sentindo muito mal com isso. Porque excesso de informação faz muito mal mesmo. Então, o que eu falo? Dá uma olhada no seu Instagram, no seu Facebook, de rede social que seja. Até no WhatsApp. Tem gente que tem trilhões de grupos. Responde um ativamente, alguma coisa. Então, dá uma olhada, vê se tem sentido ficar nele. Se não tem, deixa de seguir, né? E você vai ver como que pode estar mudando as coisas daí. Outra dica que eu dou pro pessoal é fazer a meditação. Por que meditação, gente? Porque é o seguinte, como que a Fabiana falou, ela agora ela conhece como controlar as crises de ansiedade, tudo, mas é provável, e é certeza, né, no caso, que ela passou por um longo processo de autoconhecimento com isso, de conhecer os sintomas que estão agredindo ela, né, e de conhecer como que eles reagem no corpo dela, depois para ela agir. Não exatamente nesse caminho, mas provavelmente foi assim que ela percorreu esse caminho. Então, a meditação, o que que é? É para trazer para você esse momento presente e você tá relaxando e tá prestando atenção
nos sintomas e no que você está sentindo no corpo. Às vezes a gente tem sensação e a gente nem está percebendo o que está acontecendo. Um dia eu estava fazendo uma meditação, tudo assim, e eu faço bastante, quase que diariamente. E uma hora da meditação, a pessoa, né, que é a meditação guiada, ela pediu para soltar a mandíbula. E eu tava assim, ó, a mandíbula, com a boca bem fechada, assim, sabe? Aí ela falou, solte. Aí eu, nossa, eu nem tinha percebido que eu tava desse jeito. Então, tem muita coisa que a gente descobre sobre a gente mesmo na meditação. E principalmente, agora levando para o lado da ansiedade, a gente descobre os sintomas e o que está fazendo mal para a gente. Um aplicativo que eu recomendo muito para vocês, gente, é o Lojong, né? Ele é meio dificinho aí. Eu vou, acho que até escrever aqui, tá? Eu ia falar isso agora. Escreve aí pra gente. Tá? Lojong. Entendeu? É muito bom, gente, tá? E vocês podem tá fazendo isso daí, mesmo que vocês não fizeram nunca na vida meditação, vocês podem estar fazendo. Porque a meditação não é uma coisa assim, a pessoa vai sair do corpo, essas coisas assim. Ela vai se conhecer mais, se aprofundar nos sentimentos dela e na atenção plena. É isso que vai acontecer. E esse aplicativo é muito bom porque é gratuito e ensina passo a passo a pessoa a meditar. Você coloca lá seu fone ou fica lá com ele perto, né? E daí a pessoa, ele começa a falar para você o que você tem que fazer, e daí vai acontecendo. Aí você vai vendo a mágica acontecer. Um negócio bom desse Lojong aí é que você, agora é um segredinho, hein? É que você coloca para você assinar a versão premium, você não precisa pagar necessariamente, é só você escolher que você quer ver os anúncios. E daí você não precisa pagar. Por Opa! isso que eu recomendo, tá? Macetinha, hein? Ao vivo. Ótima dica, né? Porque eu andava pesquisando aí alguns aplicativos e a maioria é pago. A maioria é pago. Tem uns que eu vejo que é muito caro, assim, tipo, demais até pelo pouco que oferece, né? Nada de errado Aham, em a pessoa pagar, isso aí. mas, né? Então, é uma opção aí para a pessoa tá já indo meditando. E lá nesse aplicativo aí tem muito. Eu falo muito desse aplicativo, parece que até ele me patrocina, né? Mas é que é muito bom mesmo, gente. Entendeu? Vamos seguir, E vamos. sim. E outra coisa também é fazer exercício físico, né, gente? Aí tem aquela fase tudo. Não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para mim. Não sei se a Fabiana faz, mas também não é fácil para ela, para ninguém, né? Porque a Tô gente fazendo, mas fácil não é. Gostoso não é, não. não é gostoso depois, né? Depois é gostoso. Antes não é não. E por quê? Porque a gente está acostumado a ficar nessa inércia, né? O corpo ele conserva a gente gastar menos energia possível. Mas isso daí eu acredito eu que é uma coisa assim que não, às vezes não precisa a gente gastar tanta energia, mas gastar energia dá cansaço pra gente, faz a gente sair do lugar, dá preguiça. E o corpo ele tende a nos proteger, né? Nos deixar sempre relaxado na zona de conforto. Mas tem as consequências também de a gente não fazer nada, né? Então é o seguinte, se você tem dois também canais aqui, mas antes de eu falar esses dois canais, você que não está acostumado a fazer exercício, alguma coisa, não precisa ser. Quando a gente fala exercício, a gente pensa em academia, pilates, né? Aquelas coisas assim. Não é, gente. Faz, ó, vamos supor, 10 polichinelo por dia, tá ótimo já. Se sentir que cansou um pouquinho, já tá ótimo. Principalmente se você não está acostumado ainda a fazer exercício. Começa O devagar, importante, né? sim, o importante é suar um pouquinho a camisa, entendeu? Sentir o coração bater um pouco. Depois você vai ver quando você estiver no banho, quando você sair do banho, você vai se sentir mais leve, uma sensação de mais vigor, assim. Quando eu faço o exercício no dia seguinte, eu não levanto tão cansado, senão que nem eu não estaria fazendo. Então, é muito importante para isso, né? Agora, quem quiser uma coisa mais focada, assim, para treino mesmo, ó, eu tenho dois canais também muito bom, diquinha, hein, gente?
Ó, um que chama Q48, muito bom esse aqui, para quem quer emagrecer. 48. E esse aqui, ó, esse eu faço praticamente todo dia. Só não fiz hoje porque não deu tempo. Extreme 21. Esse aqui também é para emagrecer, mas ele é mais focado em ganho de massa, condicionamento, essas coisas assim. Entendeu? E é essas dicas que eu tinha para dar para vocês. Acho que eu falei bastante. Você tem dica aí também, Fabiana? Ótimas dicas. Você As minhas gostou? dicas, as minhas dicas são básicas, que eu já falei da outra vez, vou falar aqui de novo, Uhum. rapidamente, que é basicamente a melhor de todas, no meu entendimento, é a respiração, né? Na hora da crise, na hora que o coração dispara, na hora que você sente medo, que você acha que vai desmaiar, que vai cair ou que vai até morrer, nada melhor do que você respirar, mas é respirar devagar, né? Como eu ensinei da outra vez, puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, devagar. E, ao mesmo tempo, tentar distrair o cérebro. Né? É muito importante você desviar o foco do seu cérebro para aqueles sintomas que você está sentindo. Porque na hora você fica tão apavorado, né, achando que vai morrer ou que tem alguma coisa grave, enfim, que você ajuda aqueles sintomas ficarem ainda mais graves, né? Então, se você tem que tentar distrair o cérebro, né? Então, você vai respirando e vai tentando pensar em outra coisa. Se você tiver com alguma pessoa perto, se estiver perto de alguém, você puxa assunto, tenta conversar, que isso às vezes também funciona, tá? Você tentar puxar um assunto, conversar, se distrair, funciona bastante. Mas a respiração eu acho muito importante, sabe? Você começa, seu coração vai, na hora que você está sentindo aquela taquicardia, você começa a respirar devagar, dessa maneira que eu ensinei, e seu coração começa a voltar ao normal, tá? Então, eu acho que isso assim é muito importante. E sempre tentar distrair o cérebro, né? Nessa época também as pessoas costumam ter muita insônia, né? Eu também passei a ter insônia. Eu acho muito importante, gente, não ficar assistindo notícias antes de dormir, sabe? Essas notícias sobre a pandemia, você ficar com aquilo o dia todo na cabeça, chega à noite, na hora de dormir, aquilo está muito aflorado, né? São muitas notícias ruins. Então, eu aconselho as pessoas também não ficarem até tarde da noite assistindo notícia. Tenta ver as notícias ao longo do dia, né? E à noite tenta fazer alguma coisa que dê prazer, né? Se você gosta de ler, vai ler um livro. Se você gosta de assistir série, vai assistir a série que você gosta. Tenta fazer coisas que te dê prazer para você conseguir esquecer um pouco essa história de pandemia. É difícil, mas a gente tem que fazer esse exercício diário para não ficar o tempo todo pensando em pandemia. E para finalizar, né, eu queria pedir às pessoas para que se cuidem, tá? A pandemia continua aí, né? Ela existe, ela está aí, a gente está vendo. Então, continuem se cuidando, gente. Usem máscara, façam o distanciamento social, que por enquanto essa é a única maneira da gente ficar longe desse vírus, né? E como eu falei anteriormente, tentem não pensar quanto tempo falta. Isso também é muito importante. Vamos viver um dia de cada vez, não vamos ficar pensando o quanto tempo a gente ainda vai estar passando por isso, porque a gente não sabe. E o que a gente não sabe, a gente não tem como resolver. Então, é viver um dia de cada vez e ir cuidando aí da nossa saúde mental e tentando ter o controle da situação. Eu acho que isso é o mais importante. Murilo, suas considerações finais. Ah, você falou tudo aí, né? Então, gente, também, que nem a Fabiana falou, isso daí pode ter um certo grau na pandemia que agrava a gente mesmo. Não tem.
muito o que se fazer, né? É um evento, ele é real, as pessoas vão sentir, né? Normalmente, isso daí, elas vão ficar um pouco abaladas, algumas preocupadas, um pouco a mais, um pouco a menos. Mas é mesmo assim importante a gente prestar atenção na nossa saúde mental, por causa, senão ela abala demais, que é uma coisa assim surreal, né? Digamos assim. É mais grave do que a situação em si. Então, Exatamente. vamos ficar de olho na gente, vamos se aproveitar para a gente se conhecer mais ainda nessa pandemia. Eu queria também, eu já ia me esquecendo, eu queria falar uma coisa importante. Que, aliás, não, eu vou. Daqui a pouco eu falo, vou deixar para o finalzinho. Queria abrir aí para quem quiser fazer alguma pergunta para a gente, né? Agora é a hora. Uhum. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, escreve aí. A gente ainda tem uns minutinhos. Se vocês quiserem falar alguma coisa, escreve aí para a gente. Sim, tô vendo aqui o pessoalzinho ali. A Lília pediu obrigada. De nada. Vamos vendo ali. Ó, o Luciano, meu colega, entrou. Lília falou que gostou. Um dia de cada vez, né? Que nem você sempre tinha falado mesmo, né? Minha barra de rolagem aqui é meio Viver bugada, um viu? dia de cada vez. É a Elizabeth que falou. Que nem você falou também. Eu queria aproveitar para Ah, falar para o minha barra pessoal. desculpa, gente, minha barra de rolagem Tá não é ruim? aquelas coisas. Mas se tiver alguma pergunta que a gente não conseguir ler agora, a gente deixa depois a resposta, tá, gente? Não vamos deixar ninguém sem resposta. Eu queria falar para vocês que se esses sintomas persistirem, se vocês se sentirem mal, gente, vai, procura um psicólogo, tá? Tem muitos psicólogos fazendo a terapia online, né, Murilo? Agora, ainda bem que o CRP, né? Conselho Regional de Psicologia, que cuida das normas e da ética dos psicólogos, eles liberaram para todos atender online nesse período de pandemia, né? Mesmo que a pessoa não tenha licença, mesmo que os psicólogos não tenham licença por enquanto. Essa possibilidade está para todos eles. Eu vi isso no jornal um dia desse, por isso que eu me lembrei de falar. A Glaucia está Sim. perguntando se vai ficar salva. Vai sim, Glaucia. A não ser que o Instagram dê algum problema na hora de salvar, mas vai ficar salva sim, tá? Não se preocupe, você vai poder assistir. Bom, Vai poder gente, ver. vamos encerrar. Murilo, muito obrigada. Eu espero que a gente Imagina. possa fazer outras lives ainda. Pessoal, eu estou querendo fazer, aliás, eu quero a opinião de vocês, eu quero fazer uma live sobre a importância da família, né, para quem sofre de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, se vocês quiserem me mandar aí, o que vocês querem saber sobre esse tema, se vocês querem, acham que esse tema é legal, o que vocês querem que eu fale, quais as dicas que vocês querem que eu dê para os familiares, manda aí para a gente, porque eu e o Murilo, a gente já está pensando aí numa live sobre esse assunto que eu acho também muito interessante, tá? Então, vocês podem mandar aí dicas para a gente, né, Murilo? Opa, a gente já está matutando já, né? Como que vai ser. Com certeza, com certeza. Murilo, muito obrigado mais uma vez pela parceria, Imagina, tá? Tamo precisando, junto. chama. Pessoal, eu queria terminar com uma. Eu li hoje, um pouco antes da gente entrar, eu estava fazendo hora, e aí eu li um negócio muito interessante no Instagram mesmo. Foi na página do Reescrevendo Amor, tá? Vou dar o crédito aqui para eles, e eu achei interessante, porque estão se falando muito em cancelar o ano, né? O que é cancelar o ano? Esquecer que esse ano existiu, né? E fingir que ele nunca aconteceu. E aí eu li isso aqui, eu quero terminar lendo para vocês, tá bom?
Não cancele o ano que te fez enxergar o quanto você é forte. Não cancele o ano que te fez passar por altos e baixos e ainda assim mostrou o quanto você é incrível. Não cancele o ano que te trouxe respostas que você há muito tempo procurava. Não cancele o ano que te fez enxergar espinhos que você andava regando. Não cancele esse ano, porque motivos para agradecer não faltam. Então, gente, a gente sempre tem motivos para agradecer. Vamos focar nesses motivos, tá bom? É o que eu desejo para vocês, que vocês sempre tenham motivos para agradecer, tá bom? Um beijo a todos. Murilo, mais uma vez, obrigada. De nada. Precisando aí, em breve, nós vamos fazer aquela outra live lá, né? Se Deus quiser, tamo junto, vamos marcar essa live para falar sobre a importância da família para as pessoas que têm esses problemas psicológicos, tá bom? Um beijo, pessoal. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Tudo de bom.